Olá, crianças, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui para a nossa terceira aula de 4 aulas sobre processos de oxidação e de redução, tá bom? Então, não vamos enrolar não, porque tem bastante coisa para ver hoje. E na aula passada, que foi mais longa do que eu queria, está acontecendo sempre, vocês viram essa tabela, tá? De padrões de oxidação e redução. Ela é uma tabela só, mas está representando assim, 2 tabelas. Eu falei para vocês que no livro de vocês vai ter isso aí, só que geralmente só aparece a tabela de redução, não aparece a de oxidação. E que a gente usa uma fórmula junto com elas para determinar se uma reação é espontânea ou não. Essa aqui, ó, PDP igual padrão de oxidação mais padrão de redução. Existem reações que acontecem espontaneamente. Eu mostrei uma para vocês na aula passada, foi a do zinco com o ferro, e ela produziu, vamos calcular de novo para ver, ó, DDP igual, vamos achar aqui vamos ver quem aqui, eu acho que se eu não me engano o zinco sofre oxidação. Vamos achar o zinco, eu vou deixar aqui ele no topo, ó. O número de oxidação dele está do lado esquerdo, mais 0,76. Então, vou colocar aqui mais 0,76, que é o potencial daquele que sofre oxidação. Ó, a reação é essa aqui, ó. Zn mais F2 mais reage e forma Zn2 mais Fe desse jeitinho aqui, tá? Então eu sei que o zinco tá perdendo elétrons, né? Aqui a prova disso, e que o ferro está ganhando elétrons, está aqui a prova disso. Então eu sei quem está sofrendo oxidação, quem está sofrendo redução. Vamos ver o ferro, onde que a gente encontra ele. Olha só, tem o ferro 2 mais aqui. O potencial de redução dele, ó, menos 0,44. Então, para anotar o valor dele aqui, ó, mais, no caso aqui eu vou colocar, deveria ser mais, mas fazendo o jogo vai ficar diferente, 0,44. A DDP, nesse caso, vai ser o seguinte, vou manter o sinal do maior, mais 4 para 6 são 2 e 4 para 7 são 3, 0,32 volts. Quem assistiu a outra aula e está lembrando do que está acontecendo, deve ter percebido que os valores estão diferentes. Estão diferentes porque eu peguei um outro valor de ferro na outra aula. Por isso está diferente. E a gente tem que dar atenção total para cada um deles para saber se ele está ganhando, se ele está perdendo elétrons. Na outra aula eu peguei esse valor aqui, ó, F do ferro, que não é 2 mais, é do ferro 3 mais como íon, tá? Que não é o caso do que a gente está vendo aqui. Tá legal? Então, eu consigo prever se a reação vai ser espontânea ou se não vai ser espontânea. Muitas das reações espontâneas que a gente conhece são desagradáveis, não são interessantes para a gente. Como, por exemplo, a ferrugem. Ferrugem é uma reação que a gente não quer perto da gente. É uma reação de corrosão. Só que teve uma galerinha aí que percebeu que dava para usar isso aí de outra maneira. Um desses sujeitos se chama Daniel. A gente vai ver um experimento, uma criação do Daniel, a criação da observação do Daniel que é muito bacana, que é a cela galvânica que ele criou. Só que vocês não chamam com esse nome, não. Vocês chamam de pilha. A gente vai ver a pilha de Daniel, que não parece nada com as pilhas que você conhece, tenho certeza disso, mas é a forma mais fácil da gente entender como que uma pilha funciona. Então, bora mandar ver. O que ele observou? O que foi a chamada para a pilha de Daniel? Bom, ele observou que alguns metais, quando colocados dentro de uma solução, no caso aqui a gente pode ter como exemplo uma lâmina de zinco dentro de uma solução de sulfato de cobre, deixa eu ampliar para você ver,
Se eu fizer isso aí, colocar um em contato com o outro, sem aquecer, tá? Sem botar luz em cima dele, sem acrescentar nada, só e simplesmente colocar um dentro do outro, com o passar do tempo isso aqui vai acontecer. Ó. A chapa de zinco vai começar a mudar de cor. E vai chegar uma hora em que vou tirar ela lá de dentro, ela vai voltar vermelha. Vai voltar vermelha de cobre. Tem cobre cobrindo aquela chapa de zinco. Essa foi a grande sacada dele. Tem algo acontecendo aqui. Eu vou estudar essa reação aqui que transforma tudo que está ocorrendo aqui dentro e ver se eu encontro uma maneira de aproveitar isso. E aí ele pensou o seguinte: a reação que a gente tem é essa, ó. O zinco reage com sulfato de cobre, forma cobre e sulfato de zinco. Deixa eu ver o NOx disso. O NOx. Acho que essa cor não está legal, né? Deixa eu apagar tudo aqui e usar uma cor melhor. Acho que um amarelo fica legal. O zinco tem NOx zero aqui. E aqui, olha, o cobre aqui tem NOx zero. Como é que eu sei disso? Volta lá naquela primeira aula, aquela grandona de mais de 30 minutos que você vai lembrar. O oxigênio aqui, ele vai ter NOx -2, um enxofre um outro, mas eu não vou nem me importar. Eu já vou entregar o NOx do SO4. Ele é 2-, o que faz com que o cobre, para anular 2-, né, eu vou ter que ter 2+. Então, ó, viu algo junto com SO4, bota um 2+ nele, tá bom? A não ser que tenha 2 dele, que aí você vai ter que botar 1+. Então, se eu for olhar aqui o zinco fica 2+ também. Então, ó, o zinco passou de 0 para +2, ele sofreu oxidação. Já o cobre, ó, passou de +2 para 0, diminuiu, sofreu redução, tá? Então, na forma iônica, o que foi que aconteceu aqui, ó? O zinco transferiu os elétrons dele para o cobre. E aí o zinco, de uma forma mais simplificada, virou íon, era um metal e se tornou íon, e o cobre, que era um íon, se tornou metal, ele ganhou elétrons para isso. A sacada do Daniel foi, essa reação toda aconteceu dentro de um recipiente só. E se eu separar esses recipientes, o que pode acontecer? E foi isso que ele fez. Ele fez o seguinte, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente observar melhor. Ele pegou uma chapa de zinco e colocou dentro de uma solução de zinco. E pegou uma chapa de cobre e colocou dentro de uma solução de cobre. Tá bom? É isso que ele está fazendo aqui. E aí ele ligou uma chapa na outra por um fio elétrico separado por um interruptor. E ele mediu quanto de energia foi produzido ali. A gente chama cada lado disso aí de uma célula. Então tem uma meia célula de zinco, uma meia célula de cobre. Vamos entender melhor o que acontece aqui. O que acontece aqui, de verdade, é que à medida que a reação vai ocorrendo, a gente vai observar isso. Ó. Primeiro, o eletrodo de zinco vai se desgastando com o passar do tempo. Conseguiu reparar que aqui na animação, ó, o zinco está diminuindo? Ó, diminuiu a massa dele. Ele diminuiu a massa. Lembra disso, o zinco diminuiu a massa. Do outro lado da reação, ó, aqui, ó, o cobre aumentou. Deu para ver? Só que não é só isso que acontece. Se o zinco diminui, aqueles átomos que estavam grudados para formar o sólido têm que ir para algum lugar. E para o cobre aumentar de tamanho, ele vai ter que ter alguma coisa que vai juntar, né, algum átomo que vai juntar para se tornar o sólido. E é aí que vem a coisa interessante.
A solução de zinco vai ficar mais concentrada. Ó. Viu que aumentou a quantidade de zincos aqui em volta? Ó? Fica mais concentrada. Fica mais concentrada porque os íons de zinco que estão aparecendo aqui são os átomos de zinco que estavam presos nessa chapa. Lá do outro lado, o que vai acontecer é que alguns desses íons de cobre vão deixar de existir. Por quê? Porque eles vão grudar na placa de cobre, fazendo a placa ficar maior. Ok? E aí vai ter mais um fenômeno. Aqui não tem só íons. A gente tem aquele sulfato, pode ser nitrato, alguma coisa. Os ânions vão migrar de um lugar para o outro. Vão sair daqui, deste lado, e vão para o outro. Tá legal? Então, eu tenho que ficar atento para lembrar que o zinco está sofrendo oxidação e que o cobre está sofrendo redução. Mesmo que eu veja que, olha, a placa de zinco está diminuindo e a placa de cobre está aumentando. Tá bom? Eu vou ter que dar nomes para essa pilha. Esse aqui, ó, é o polo negativo dessa pilha. E aqui, ó, é o polo positivo da pilha. E cada um deles ganha um nome. Na pilha, o polo negativo é o ânodo. E aqui o polo positivo é o cátodo. Tá bom? Vocês vão ter que memorizar isso aqui. Quem sofre oxidação é o polo negativo, que é o ânodo. Os elétrons estão migrando, olha só, eles estão se transferindo do eletrodo negativo e indo em direção ao eletrodo positivo. Então, indo do ânodo para o cátodo. A solução onde está colocado o metal, o eletrodo que sofre oxidação, fica mais concentrada. A solução do eletrodo que sofre redução, ou seja, do eletrodo que é o cátodo, fica mais diluída, tá? E também tem que ficar de olho nos íons que vão se transferindo aqui pela ponte salina, tá bem? Vamos dar sequência. A gente tem a passagem dos elétrons em excesso de um lado para o outro através da ponte salina. Então, recapitulando, nesse processo a gente tem simultaneamente essas duas reações ocorrendo em lugares diferentes. O zinco, que se transforma em íons de zinco, liberando os elétrons que vão de um lado para o outro, ou seja, de um eletrodo para o outro, através de um fio. Tá? Esses elétrons estão sendo transferidos de um lado para o outro por um fio. E o cobre que está ganhando esses elétrons que foram transferidos. Né? Eu vou ser capaz de cancelar esses elétrons e a gente vai ter essa reação global. Por mais que pareça estranho, lá naquela pilha de Daniel, muito doidona que está lá, mesmo que eu esteja separando uma reação de um lado e uma reação do outro, elas estão se processando como uma só, tá bom? Eu tenho uma semi-reação de oxidação, uma semi-reação de redução. A sacada do Daniel foi justamente separar os processos do que aconteciam naquela reação de oxidação lá e poder usar os elétrons que estavam ali fora a favor dele, tá? Usando esses elétrons para outra coisa, como, por exemplo, para acender uma lâmpada. Tá? Perdoa aí o desenho, porque eu não ficar bom nisso, não. Então, a gente convencionou algumas coisas para a pilha de Daniel que vale para todas as outras. Pode ser outro metal em vez de zinco e cobre, tá? O que a gente convencionou? Eu vou ampliar para que a gente consiga ler melhor esse quadro. Tudo que a gente vai separar tudo por barras, tá vendo? Ó, temos uma barra simples, depois uma barra dupla e depois uma barra simples. Só vou conseguir anotar aqui se eu reduzir. Eu não consigo escrever quando tenho o zoom. Então, vou colocar barra simples,
barra dupla, barra simples. Tudo que está antes dessa barra dupla é o ânodo, tá? É o eletrodo negativo. Tudo que está depois é o cátodo, é o eletrodo positivo. Vou dar o zoom de novo. Do lado esquerdo a gente tem um ânodo, que é o eletrodo negativo, onde há a oxidação. E do lado direito a gente representa o cátodo, que é o eletrodo positivo, onde temos a redução. E a gente ainda vê o zinco, que vira Zn2+, o íon de zinco. Ou seja, a gente percebe a transformação dele de metal para íon. Do outro lado, começa com íon de cobre e termina como cobre. A gente vê a transformação dele no metal, ganhar os elétrons, tá bom? Vamos dando sequência. Veja que devem ser indicados os metais que formam os eletrodos. As soluções com as respectivas concentrações e a temperatura de funcionamento da pilha, tá bom? São coisas necessárias. Então, para a gente entender melhor, vou mudar aqui a cor, o amarelo está sempre ficando legal. Temos aqui a representação de uma pilha, aqui ó, barra simples, barra dupla, barra simples. O que vem antes sofre oxidação, o que vem depois sofre redução. Pergunta, quem sofre oxidação? A gente já sabe qual é o lado direito da barra dupla. Mas eu tenho que destacar o primeiro, é o cobalto, nesse caso aqui. Pergunta depois, quem sofre redução? Redução é o que está do outro lado. A gente tem que estar perguntando quem sofre. Desses dois que estão aqui do lado, o primeiro é sempre o que sofre. Do lado de cá também. O primeiro é o que sofre. O que vem depois é o que ele se transforma. Então, aqui, quem sofre redução não é o ouro, o AU metálico, é o íon de ouro. Ok? Qual é o eletrodo positivo, ou cátodo? Positivo, negativo. O eletrodo positivo é o ouro, tá bom? Qual é o eletrodo negativo? O eletrodo negativo é o cobre. Que eletrodo será gasto? Ou seja, qual que vai diminuir de tamanho? É sempre o eletrodo negativo, que no caso é o cobre. E qual que terá sua massa aumentada? Quem aumenta a massa é o eletrodo positivo, no caso, o ouro. Beleza? E aí a gente parte para o seguinte, como que funciona para a gente fazer o cálculo disso tudo aí, da pilha de Daniel? A reação é essa, a gente já viu, né? A semi-reação de oxidação é essa, a semi-reação de redução é essa, e eu calculo quanto que vai ser formado a partir daquela reação, daquela fórmula da DDP, que é o potencial padrão de oxidação mais o potencial padrão de redução. Mas eu tenho que tomar o cuidado de fazer com que a quantidade de elétrons perdidos seja igual à quantidade de elétrons ganhos para cancelá-los e ter isso aqui. E finalmente poder fazer o cálculo, tá bom? Que aqui vai dar esse valor aqui, 1,10 volts, tá bem? Então, eu vou deixar isso aqui, dar uma pausazinha para você responder. Eu não vou responder agora, eu vou deixar como comentário para vocês depois sobre se é possível realizar essa reação ou não. E na próxima aula a gente vai falar sobre as reações não espontâneas, tá bom? Por hoje é só. Se cuida. Até a próxima. Tchau.